seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa boa, você chegou. Senhor amado, se você veio para cultuar o Senhor. E Oséias 6,3 diz que a gente deve conhecer o Senhor, mas prosseguir em conhecer. É isso que você está fazendo. Você não vem aqui para assistir uma pregação ou assistir um culto. Você faz parte do culto. Aleluia. Glória a Deus. E esse domingo é Fundamentos da Visão. Fundamentos é base sólida, é alicerce. Então nós que somos da Igreja Verbo da Vida, temos a nossa vida alicerçada em alguns fundamentos, em alguns valores. Se você é membro dessa igreja, eu gostaria de estimular você que é pai, que é marido, a vez por outra no seu culto doméstico, você, reunindo a sua família, ensinar sobre esses valores. Porque é o valor nosso. É nisso que nós cremos. Não é como instituição, mas como pessoas, verbo da vida. Nós cremos nisso. São os nossos valores. Não só a instituição, mas nós temos esses valores em nós. Ah, não tenho o marido, não tenho o pai. Essa mãe assume esse papel. Vez por outra, vamos estudar sobre os valores. Isso está falando da gente. E nós vamos começar esse mês falando sobre vida de fé. Só que o Espírito Santo colocou algo no meu coração que vai servir como base para esse estudo de vida de fé. É um outro valor que nós temos que chama firmeza doutrinária. Olha aí, firmeza, fundamento, base sólida. E o que é uma doutrina? É o estudo fundamentado na palavra de Deus. Logo, esse estudo é verdadeiro. Uma firmeza doutrinária que faz parte da nossa vida. A gente está firmado na doutrina de Cristo. Qualquer igreja que você for do Verbo da Vida, você vai ouvir as mesmas coisas. Firmeza doutrinária. A gente vai falar sobre vida de fé. Só que eu quero compartilhar com você algo. Doutrina, ensinamento fundamentado na palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui. Valor nosso, firmeza doutrinária. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse é o nosso papel. Doutrina. Firmeza doutrinária. Nós temos o Pai e temos o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Isso está em 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Aleluia. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ensino fundamentado na palavra de Deus. Nossos valores. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso está em 2 Timóteo 4, 2 e 3. Aleluia. Firmeza doutrinária faz parte do nosso DNA. Nós vamos sempre falar as mesmas coisas. Eu lembro de uma irmã no discipulado que ela estava no YouTube assistindo alguma coisa, levou um monte de dúvida para o líder, e eu fiquei ouvindo aquilo.
E aí, eu falei, irmã, você está na sua sala, de frente para a sua TV, por que você não assiste Verbo da Vida? Aí ela disse assim, a resposta, é sempre a mesma coisa? É isso. A gente vai sempre falar as mesmas coisas. A gente sempre vai falar as mesmas coisas. Firmeza doutrinária. Vida de fé é um outro valor nosso. Aleluia. Abre comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vida de fé, um outro valor nosso. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pelo menos ele diz que são alguns que vão abandonar a fé. Alguns. Esses não somos nós. Amém, querido? Aleluia. Abre comigo. Hebreus. Vida de fé. Um dos nossos valores. Hebreus, capítulo 11. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O que é a fé? Fé é a certeza. Tem uma versão que diz que fé é posse antecipada. Uma outra diz fé é o título de propriedade. E eu gosto dessa título de propriedade porque eu sempre lembro que alguém que vai numa loja, compra uma TV enorme, sai de lá com um papel na mão. Não acreditando que aquele vendedor vai entregar. Nem conhece o caráter daquela pessoa. A fé bíblica, ela é fundamentada no caráter de Deus, que é imutável, que é amor, que não pode mentir. E a fé bíblica é fundamentada na palavra de Deus. Então Deus e a sua palavra são um. Aí você vai naquela loja, sai de lá com um papel e crê que aquele vendedor vai entregar. Feliz da vida, fala para todo mundo, minha TV, prepara um lugar, acreditando que ele vai entregar. Muito, muito, muito mais. Nós que temos a palavra de Deus, recebemos as instruções, a gente já se alegra antes. Porque o caráter dele é imutável. Ele não pode mentir. Ele disse, eu acredito. Aleluia. Fé é a certeza, é a convicção. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Alguém pode estar pensando, mas eu não tenho fé. Abre comigo em Romanos capítulo 2, verso 3. É culto de fundamentos, logo a gente vai fundamentar na palavra, a gente vai ler a Bíblia assim, eu sei que você gosta, você ama ler a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, eu não abri, Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então nós que somos cristãos, Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então não tem isso de dizer eu não tenho fé. Esse texto que você leu aí afirma isso. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Mas é necessário. Alguém já pensou assim, mas eu tenho, tá bom, eu tenho fé, mas eu tenho uma fé pequena. É possível aumentar essa fé. Assim como alguém que vai para a academia com a intenção de ter mais músculo, ele vai se exercitando dia após dia e vai ficando mais musculoso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a fé. Aleluias. Romanos 10, 17. Para quem ficou pensando, eu tenho uma fé pequena. Romanos, cadê?
Aleluia. Vida de fé, um dos nossos valores. Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pronto. Para aquele que pensou que tem uma fé pequena, a fé vem. Ao ouvir, diz uma outra versão, e ouvir a pregação da palavra. Então, quando você está aqui, você está exposto à palavra. A sua fé está sendo aumentada. Aleluia. 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 Aí em Romanos 12:2 diz que a gente não deve se conformar com esse mundo. Não deve tomar a forma desse mundo. Não deve pensar como o mundo pensa. Não deve agir como o mundo age. Não deve falar como o mundo fala. Para quê? Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar algo que hoje a neurociência explica, mas a Bíblia é muito mais antiga. Então, olha só o que Deus planejou. Os 5 sentidos, visão, tato, audição, aquilo que você se expõe, eu vou falar, por exemplo, da visão e do que você ouve. Aquilo que você expõe, qualquer coisa, você medita, passa pelo seu cérebro, pela sua mente. Nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma, que são as emoções, mente, vontade e sentimento. Então aquilo que você se expõe, passa pela mente e vai cair no seu coração. Aí a Bíblia vai dizer em Lucas 6,45 que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que é possível saber o que uma pessoa estava assistindo em casa. Ela estava exposta, meditou naquilo, caiu no coração, ela vem e fala sobre aquilo. A fé vem por ouvir. E ouvir não é por ter ouvido, mas não ouvir e ouvir e ouvir a pregação, a palavra. Então a gente deve expor os nossos olhos e os nossos ouvidos à palavra. Cuidado com o que você está assistindo e ouvindo no seu dia a dia, porque isso muito provavelmente vem do maligno. A gente deve expor nossos olhos, nossos ouvidos à pregação da palavra. Então a fé vem, ela vai estar sendo aumentada, edificada. Passa pela tua mente, cai no seu coração e você vai falar o quê? Vai falar a palavra. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que a gente é um espírito, que a gente habita num corpo e possui uma alma. Então, a fé é do coração, não é o órgão que bombeia o sangue. O coração é o espírito. O homem interior do coração é o espírito. Então a fé é do coração. Estão comigo? Aleluia. Abre comigo em Romanos capítulo 10. Culto, fundamentos. Então tá tudo bem ler a Bíblia. Eu sei que você ama. Romanos capítulo 10. Porque o fundamento não é fundamentado no que o ministro fala. O fundamento é baseado na palavra. Entendeu? É muito perigoso quando alguém diz eu acho. Não, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Da boca, confessar, falar a Jesus como Senhor, e com teu coração creres. Eu disse que a fé é do coração. Com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, serás curado, serás liberto, serás suprido. Aleluia. 10. Porque com o coração se crê. Olha aí, a fé é do coração. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Com a boca se confessa a respeito da cura. Com a boca se confessa a respeito da provisão. A respeito do livramento. Então, preste atenção, que tudo isso vai sair do poder do que você fala. Tiago fala sobre isso, que há um poder no que você fala. Salmos diz que vida e morte está no poder da língua. Então, cuidado com o que você fala, mesmo brincando. Por isso que expõe os seus olhos e os seus ouvidos à palavra. Para quê? Para a gente falar a palavra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Marcos, essa passagem é bastante interessante, porque Jesus estava com fome. Ao longe ele viu uma figueira que tinha folhas. Os estudiosos dizem que quando uma figueira tem folhas é porque tem figo. Jesus não sabia, foi lá para ver se porventura tinha figos. Estava com fome. Ele chegou lá, não tinha. Porque também a Bíblia diz que não era tempo de figo. Mas por que tinha folhas? Isso é um outro assunto, escatologia, outra pessoa. Bom, não tinha figo. E aí Jesus falou com aquela árvore: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Jesus falou com a árvore. Foi embora. No dia seguinte ele volta. Os discípulos estavam juntos, ouviram Jesus falar. No dia seguinte eles voltam. E aí Pedro olhou e viu o que tinha acontecido. Abre comigo em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, verso 20. Cadê? Ok. Isso, 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, está indo 21? Amém? Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amaldiçoaste secou. Espera aí. Pedro está dizendo: mestre, o que você falou aconteceu. Aí Jesus vai dar um ensinamento maravilhoso. Na sequência aí. 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. A melhor versão para isso aqui seria: tenha o mesmo tipo de fé que Deus tem. Tenha a fé do tipo de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É só você lembrar, lá no início, quando a terra estava sem forma e vazia, a gente vai ler: e disse Deus, haja, e houve. Esse é o tipo de fé que Jesus está falando. Tenha o mesmo tipo de fé que Deus tem. Aí ele continua. Aleluia. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, então tinha um monte literal, este estava próximo dele. Se alguém disser a este monte: ergue-te, olha aí, disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aí aqui eu quero fazer uma parada. Como o meu pastor faz, eu quero fazer um parênteses. Aleluia. Porque em Tiago capítulo 1, verso 5, fala sobre sabedoria. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Mas ele vai fazer uma observação: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Jesus disse lá: se alguém disser e não duvidar no coração, Tiago está dizendo, em nada duvidando. Aí ele vai explicar isso, porque quem duvida é como a onda do mar. A onda do mar, ela é movida pelas circunstâncias. Então agora ela vai para lá,
circunstância mudou, ela vem para cá. Alguém que duvida é como a onda do mar. No momento, estou em fé. Eu fiquei exposto à palavra, assisti, ouvi, meditei, caiu no meu coração. Estou falando a palavra, estou em fé. Mas aí o inimigo levanta uma circunstância. Pronto, esmorece na fé. Duvida. Esse é como onda do mar. Aí o texto vai continuar de Tiago. Não pense que tal pessoa receberá do Senhor coisa alguma. Presta atenção nisso. Então a gente vai ficar nesse lugar de fé, amados. Lembra que é fundamentado no caráter de Deus e na palavra de Deus. E Ele é fiel, e Ele não mente. Ele falou, Ele cumpre. Amém, queridos? Então, voltando lá para o texto, fechando esse parênteses, Jesus está falando, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será assim. Ou seja, se você falar de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que você expôs nos seus olhos, nos seus ouvidos, aquilo que você meditou e caiu no seu coração, se você falar e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos ler Marcos 11, 23, para você não achar que eu inventei isso, porque isso é poderoso demais, mas foi Jesus que disse. Marcos 11, 23. Lembra sempre que fundamentos é baseado na palavra. Marcos 11, 23. Porque tem pessoas que ficam assim, será? Então, Jesus, nosso Salvador e Senhor, disse, vem aí, por favor, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, querido? Isso aqui, olha só, é interessante que ele não falou os líderes, ele não falou quem fez seminário, quem fez o rema, ele fala alguém, se alguém disser. E a gente vai observar isso no dia a dia. Quando aquele casal tem um filho, aquela criança tira nota baixa na escola. Aí eles falam, essa criança é burra, só tira nota baixa na escola. Ele pensa que a criança tirou nota baixa e por isso ele está falando. Mas é o contrário. Porque ele fala, a criança tira nota baixa. Aí vai ter aquele casal também, que a mulher fala, esse meu marido não me ajuda em nada. É um banana, não faz nada. Aí ela acha que ele não faz, ela está falando. Mas é o contrário. Porque ela fala. Acontece. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Cuidado com o que sai da sua boca. Por isso se expõe a palavra. Aleluia. 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 Romanos capítulo 4, verso 17, eu já citei. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Mas a fé não nega. Então, se você está sentindo dor, você está sentindo dor. Se tem um laudo médico, tem um laudo médico. Se tem uma falta, tem uma falta. Mas o que é importante você perceber que isso tudo é obra do maligno. Roubar, matar e destruir é obra do maligno. Então, agora que a gente identificou, tem uma enfermidade, mas eu estava exposto à palavra, aos meus ouvidos. Eu li, eu vi, meditei sobre isso, caiu no meu coração. O que eu vou falar? Se tem um laudo, se tem uma enfermidade. Jesus naquela cruz se fez enfermo. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Se tem uma falta,
Deus é o Deus da minha provisão. Não, mas os seus filhos vão escapar na droga, na prostituição. Filhos são filhos do Senhor, são herança do Senhor. Ele cuida dos seus filhos. Está observando? Qualquer que seja a situação, queridos, qualquer que seja a situação. Ao invés de focar na situação, o que a Bíblia diz? Isso vai gerar fé, aumentar a nossa fé. A gente vai falar, e se a gente falar de acordo com a palavra, tudo aquilo que está desalinhado vai se alinhar. Aleluia. 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 Confessar, se confessares a Jesus como Senhor e Salvador, confessar a palavra. Confessar é falar a mesma coisa que concordar com. Então, o que nós precisamos ter bem claro na nossa vida de fé? A gente concorda com o que a Bíblia fala. A gente concorda com o que Deus fala a nosso respeito, o que nós temos, o que nós podemos, o que nós somos. A gente fala de acordo com. Isso é fé naquilo que Ele falou. Oh, aleluia. Então, eu concordo, independente de toda a situação, a nossa volta contrária, que a gente já identificou que é a obra do diabo. É muito simples, eu acho. Se não é bom, não é agradável, não é perfeito, o diabo está envolvido. Se mata, rouba e destrói, o diabo está envolvido. Então, agora eu busco na palavra o que a Bíblia diz e vou confessar a palavra. Sabe o que acontece? Explosão de luz nas trevas. Tem que sair. Oh, aleluia. Aleluia. Então a gente fala o que a Bíblia fala a nosso respeito, independente de tudo que está acontecendo. A gente fica com a palavra. Vida de fé. Aleluia. Vamos ler Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Aleluia. Aleluia. Vida de fé. Um dos nossos valores, um dos seus valores. Você é verbo da vida. Aleluia. Verso 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha aí. Está na sua boca e no seu coração. Você se expõe à palavra. Queridos, eu vou falar de mim um pouquinho aqui, porque eu estou com o microfone e eu me exponho. Houve um tempo na minha vida que eu acordava 5 horas da manhã, tinha um jornal lá, eu assistia. Aí depois tinha um 7, eu assistia. Depois tinha um meio-dia, eu assistia. Só obra do diabo. Eu pensava em quê? Eu falava o quê? Em quê? Está observando? Falta de conhecimento. Conhecimento chegou, amém, queridos? Então a gente vai se expor à palavra. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então, se você caiu no seu coração, você fala a palavra. Amém? Que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Está no seu coração porque você se expôs à palavra. Aí você meditou nela. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de dia e de noite. Aí ela cai no nosso coração, não tem jeito. Qualquer coisa que aconteça ao contrário, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. A gente fica falando a palavra. Amém, querido? Aleluia. 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 A Bíblia também fala sobre o espírito da fé. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também. Olha isso. O que eu vou falar e o que eu vou crer? Aquilo que eu me exponho. É exatamente isso. Se alguém disser que você está, como é o termo que eles usam lá no mundo? Fanático. Está fanático. Só fica lendo a Bíblia, só fala da Bíblia. Está tudo bem. Porque isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Para eles é loucura
mas para nós, poder de Deus. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Presta atenção nessa passagem aqui que é maravilhosa. Cadê? Aleluia. Aqui, essa passagem, depois eu te digo onde está. Disse que Jesus libera uma palavra: passemos para outra margem. Pegar um barco e passar para outra margem. Lá na frente, a sequência desse texto, a gente vai ver que lá tinha na outra margem, tinha um homem endemoniado, que a Bíblia fala que tinha uma legião. Uma legião de soldados naquela época eram 6.000 soldados. Imagina isso. Um homem, uma legião de demônios. Então, na outra margem tinha isso que Jesus ia fazer, ia libertar aquele homem. E diz que aquele homem, depois de liberto, ele foi pregar em 10 cidades. Um homem, Decápolis, 10 cidades. Então o que Jesus ia fazer lá era muito importante. Ele disse: passemos para outra margem. Aí, eu acho isso maravilhoso, levantou-se um temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Oh, meu Deus! Ele liberou uma palavra, estava cansado, mas procurou um travesseiro e foi dormir. Estava dormindo sobre o travesseiro. O vento batendo, as ondas entrando no barco, aqueles homens despertam o mestre. E eu queria que você abrisse comigo em Marcos, capítulo 4, verso 39. 4:39. Aleluia. Jesus disse, e ele despertando, repreende. Não, 38, desculpa, 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aqueles homens estavam com medo, apavorados. Eles estavam dizendo: mestre, a gente vai morrer. Você não se importa com isso? Jesus acorda. Verso, agora sim, 39. Então, Jesus lhes disse: por que... Não, peraí. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus falou com a árvore, a figueira, falou com o vento, falou com o mar. Aí, olha agora aqui a sequência. Cadê? 39. Então, lhe diz, 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus associou timidez e fé. Por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Em uma passagem diz até quando eu vou estar com vocês, uma outra passagem. Uma timidez que emudece pessoas. Como quem está num ringue tomando pancada do diabo, mas tímidos em abrir a boca. Abrir a boca e falar aquilo que já sabe da palavra, por causa da pressão. Timidez, que não fala o que devia falar. E Jesus fala: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Se você não entendeu, Jesus estava dizendo: por que vocês me acordaram? Eu estava dormindo lá no travesseiro. Era para vocês resolverem isso. E como que era para resolver? Do jeito que ele resolveu, falando a circunstância. Oh, aleluia. Aleluia. 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe... Eles não entenderam nada. Deus tinha acabado de dizer: por que me acordou? Por que você me acordou? Era para você resolver. Aleluia. 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 Nossos valores.
Vida de fé. Aqui em Hebreus, capítulo 3. Aleluia. Vida de fé. Hebreus, capítulo 3. Verso 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Diz aí, está falando de mim? Pouca gente, vamos de novo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Está falando de mim? Está falando de mim. Melhorou. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vida de fé. Aleluia. Romanos 16, 17. Abre, por favor. Romanos 1. Romanos 1. Somos chamados a viver pela fé. Romanos 1, 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, e também do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós, cristãos, cremos em Jesus, nós já começamos pela fé. Aleluia. Amados, a gente crê que Jesus era o Deus que se fez homem, que se esvaziou dos seus atributos divinos, pela fé. Cremos que Maria se encontrou grávida por obra do Espírito Santo, é fé. Cremos que Jesus nos substituiu naquela cruz, fé. Se fez pecado em nosso lugar, fé. Se fez enfermo para nós sermos curados, fé. A gente já começou pela fé. O texto vai dizer: o justo vive pela fé. É do início ao fim pela fé. A nossa vida, e ali não está falando vida ministerial de fé, é vida. Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver servindo na igreja. Vida de fé. O justo viverá pela fé. Eu lembrei, ai meu Deus, foi dar tempo, de uma pessoa que estava conversando ali perto do corredor. Eu passei e uma falou assim: você precisa usar a sua fé. E aquilo não caiu bem dentro de mim. Eu falei: como assim? Ela está dizendo que a pessoa está vivendo uma situação e agora ela vai lá na gavetinha da fé e usa a fé para resolver. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. É de fé em fé. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler algo para você aqui. Aleluia. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Está em 1 Coríntios 4,14. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Lembra? Tende a fé do tipo de Deus, do mesmo tipo de fé que Deus tem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, do início ao fim pela fé, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, lentos, mas imitadores daqueles que, pela fé,
e pela longanimidade herdam as promessas. Ministério de Música, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver esse texto aqui. Aleluia. Pode ficar de pé, meu irmão, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Do início ao fim, pela fé. Ele diz Tiago diz que assim como o corpo sem espírito está morto, lembra? Estamos em espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então agora a gente entendeu que a gente se expôs à palavra, meditou na palavra, caiu no nosso coração, eu falo de acordo com a palavra, o espírito da fé, eu criei, por isso falei, mas eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou crendo. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo está no finalzinho da sua carreira, ele estava para morrer, para ir voltar, para encontrar com o Senhor. Ele diz, eu combati o bom combate. Que combate é esse? É o combate da fé. Não é combater contra o inimigo derrotado a gente não combate. A gente combate o bom combate da fé. Ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira. Fiz tudo aquilo que o Senhor me comissionou para fazer. Oh, meu Deus. Guardei a fé. Perseverei em fé. Ele vai dizer, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele continua, não somente para mim, mas para todos que amam a sua vinda. O justo vive pela fé, vida de fé. Amém, queridos? Aleluia, dou graças, Pai. Obrigado. Aleluia, aleluia. A fé que faz milagres, que muda a história. Se você recebeu alguma coisa boa do Senhor essa manhã, ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Aleluia. Que eu creio. Aleluia. A fé que faz milagres, Aleluia. que muda a história. A fé que põe gigantes no chão. É dela que eu creio. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.